Quando olhamos para a história dos 12 apóstolos, é impossível não enxergar mais do que simples personagens de um tempo distante. Eles representam o início de uma revolução espiritual que atravessou séculos, resistindo a impérios, mudanças culturais e a própria passagem do tempo. Cada um deles foi escolhido não pela perfeição, mas pela disposição em transformar sua vida e, com ela, o mundo. Jovens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens simples, que se tornaram os portadores de uma mensagem eterna. Para compreender o poder inspirador que emana dessas vidas, é necessário entender que o chamado que Jesus lhes fez não foi apenas um convite, mas um desafio: abandonar o previsível, enfrentar o desconhecido e caminhar sobre a fé. O chamado de cada apóstolo é um eco que ainda ressoa. Quando Jesus caminhava à beira do mar da Galileia e dizia: "Segue-me", não havia garantias, planos de carreira ou promessas de segurança. Havia apenas confiança. Pedro e André deixaram suas redes. Tiago e João deixaram o barco do pai. Mateus deixou a coletoria de impostos. Todos deixaram algo para trás. E isso é o que os torna tão humanos e próximos de nós. A coragem deles não nasceu da ausência de medo, mas da decisão de seguir apesar dele. Para um jovem de hoje, acostumado à pressa e à incerteza do futuro, essa atitude é uma lição viva de propósito. O chamado divino pode não vir da mesma forma, mas a essência é a mesma. Responder com fé quando o destino pede um salto. Pedro, o primeiro entre eles, é o símbolo da transformação. De pescador impulsivo, tornou-se o líder de uma fé. Ele negou, duvidou e chorou, mas levantou-se para se tornar uma rocha. Sua história nos ensina que falhar não é o fim, e sim uma parte inevitável do caminho. O arrependimento de Pedro não foi sinal de fraqueza, mas de coragem. A coragem de reconhecer os próprios erros e recomeçar. Quantos jovens hoje vivem aprisionados pelo medo de errar, de não corresponder às expectativas, de decepcionar? Pedro nos mostra que a queda é apenas o início de uma reconstrução mais forte e que a fé pode transformar a culpa em missão. André, irmão de Pedro, é lembrado como o apóstolo da introdução. Foi ele quem levou outros a Cristo, quem trouxe Pedro até Jesus. Sua figura silenciosa revela um poder discreto: o poder da ponte. Ele não aparece com frequência, mas sua presença é essencial. Há pessoas que não precisam estar sob os holofotes para mudar o mundo, e essa é uma mensagem profundamente relevante para os jovens de hoje, imersos em uma cultura que valoriza a visibilidade acima do propósito. André mostra que a grandeza pode estar em servir silenciosamente, em conectar, em ser aquele que conduz outros à verdade. Tiago, filho de Zebedeu, representa a intensidade e o zelo. Ele e seu irmão João foram chamados de filhos do trovão, pela energia que carregavam. Essa paixão, que poderia ter sido destrutiva, foi lapidada por Cristo para se tornar força de liderança. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pelo Evangelho, e sua entrega demonstra que o entusiasmo juvenil pode se tornar coragem inabalável quando guiado por um propósito. Em um tempo em que muitos jovens confundem intensidade com impulsividade, Tiago nos lembra que a paixão é um dom, desde que seja canalizada para algo maior que o ego. João, o irmão mais novo, é o símbolo do amor. O mais contemplativo entre os apóstolos, aquele que encostou a cabeça no peito de Cristo durante a última ceia. Sua juventude e sensibilidade revelam um tipo de força diferente: a força da ternura. João foi o único que permaneceu aos pés da cruz, e isso o torna o exemplo da fidelidade silenciosa. Amar, para ele, era mais do que um sentimento. Era uma escolha de permanecer quando todos fogem. O jovem que aprende com João descobre que o verdadeiro amor não é frágil, é firme, comprometido e resistente às circunstâncias. Foi ele quem escreveu: "O amor lança fora todo medo", uma lição que ecoa até hoje.
Filipe é o apóstolo do raciocínio e da busca. Ele faz perguntas, quer compreender antes de agir. Quando disse a Jesus: "Mostra-nos o Pai, e isso nos basta", revelou a curiosidade de quem quer ver para crer. Mas a resposta de Cristo: "Quem me vê, vê o Pai", o transformou para sempre. Muitos jovens vivem em meio a dúvidas e questionamentos sobre fé, ciência e propósito. Filipe nos mostra que a dúvida, quando sincera, é um caminho para a verdade, não um obstáculo. A fé não é inimiga da razão, mas o seu complemento. O equilíbrio entre pensar e crer é uma das maiores virtudes que se pode cultivar. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é o apóstolo da integridade. Quando Jesus o viu pela primeira vez, disse: "Eis um israelita em quem não há falsidade." Em um mundo onde as aparências frequentemente valem mais que a essência, a transparência de Bartolomeu é uma inspiração poderosa. Ele não fingia ser o que não era. Sua honestidade interior o tornou um terreno fértil para a verdade. Para os jovens, sua história é um lembrete de que a autenticidade é um dos mais raros e valiosos dons. Ser verdadeiro, ainda que isso custe aceitação, é o primeiro passo para ser livre. Mateus, o cobrador de impostos, representa a redenção. Um homem visto como traidor pelos seus, odiado por trabalhar para Roma, mas escolhido por Cristo. A presença de Mateus entre os apóstolos é uma das mais belas declarações de inclusão do Evangelho. Ela mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Para o jovem que carrega culpas ou sente que falhou demais, Mateus é um espelho de esperança. Ele usou seu conhecimento e sua capacidade de registro para escrever o primeiro evangelho, transformando sua antiga vida de números em palavras eternas. Assim, ele nos ensina que o passado não define o futuro. Ele apenas prepara o terreno para uma nova missão. Tomé, muitas vezes lembrado pela dúvida, é o apóstolo da busca honesta. Quando disse que só acreditaria vendo as feridas de Cristo, ele não foi rebelde, foi humano. Sua necessidade de tocar e ver mostra o coração de quem deseja uma fé real, não imaginária. E quando finalmente viu o Cristo ressuscitado, sua confissão foi uma das mais puras: "Meu Senhor e meu Deus." Tomé representa os jovens que buscam provas, que querem sentir antes de acreditar. Sua história ensina que Deus não rejeita a dúvida sincera. Ele a transforma em revelação. Tiago, filho de Alfeu, é o apóstolo da constância silenciosa. Pouco se fala sobre ele, mas isso é o que o torna tão significativo. Ele é o símbolo dos que caminham sem precisar de reconhecimento, dos que servem sem aplausos. Num mundo obcecado por visibilidade, Tiago mostra a grandeza da persistência anônima. Para os jovens que não se destacam facilmente, ele é um lembrete de que Deus vê até o que é feito em segredo, e que as pequenas fidelidades constroem grandes destinos. Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago, é o apóstolo das perguntas certas. Foi ele quem perguntou: "Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?" Uma questão que revela o desejo de entender o alcance da missão divina. Essa curiosidade espiritual é uma virtude esquecida. Questionar não é duvidar, é querer compreender melhor. Para o jovem que busca sentido, Tadeu representa a mente que não se acomoda, o coração que quer entender o porquê das coisas. Ele nos lembra que a fé cresce com perguntas honestas. Simão, o Zelote, carrega em si a transformação mais radical. Ele era um revolucionário político antes de seguir Cristo, alguém que acreditava na libertação pela força. No entanto, sob a influência do Mestre, sua energia se tornou espiritual. Ele trocou a espada pela palavra, a luta física pela fé. Simão é o exemplo de que o verdadeiro poder não está em destruir, mas em transformar. Sua vida mostra que os impulsos que um dia nos fizeram rebeldes podem ser usados para construir, não destruir. Aos jovens que se sentem inquietos ou revoltados com as injustiças do mundo,
Simão ensina que a verdadeira revolução começa dentro de si. Por fim, Judas Iscariotes, o apóstolo da tragédia. Seu nome é lembrado como sinônimo de traição, mas sua história também serve como um espelho para a fragilidade humana. Judas viu milagres, caminhou ao lado de Jesus e mesmo assim escolheu o engano. Ele não foi condenado por cair, mas por não buscar perdão. Sua história é um aviso para todos. O arrependimento é sempre uma porta aberta, enquanto a culpa sem redenção é uma prisão. Para o jovem que luta contra seus próprios erros, Judas é um lembrete doloroso de que o erro não define o destino. O que define é o que fazemos depois dele. Esses 12 homens, tão diferentes entre si, foram unidos por uma mesma missão. Suas histórias não são apenas lições do passado, são mapas para o presente. Eles mostram que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nenhum deles era preparado, nenhum era santo à primeira vista, mas todos responderam com entrega. O chamado que ecoa através das eras é o mesmo que chega até os jovens de hoje. Segue-me. Seguir, mesmo sem entender tudo, é o início de toda transformação. Seguir implica abrir mão do controle. Implica caminhar com fé quando a lógica não oferece garantias. Essa é a essência da jornada dos apóstolos. E é também o convite silencioso que ecoa no coração de quem busca sentido. Cada passo deles foi marcado por sacrifício, mas também por descoberta. E o que eles descobriram é algo que todo jovem precisa aprender. O verdadeiro poder não está em possuir, mas em servir. Os apóstolos que um dia discutiram entre si quem seria o maior, aprenderam que grandeza e humildade são inseparáveis. Depois da morte e ressurreição de Cristo, cada apóstolo enfrentou seu próprio caminho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como o Mestre. João, o mais jovem, viveu até a velhice, exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Tiago foi decapitado, Filipe crucificado, Bartolomeu esfolado vivo, Mateus morto na Etiópia, Tomé atravessado por lanças na Índia, Simão cerrado ao meio, e Tadeu assassinado por pregar a fé. Suas mortes, embora trágicas, revelam a profundidade do compromisso que carregavam. Nenhum deles voltou atrás. Todos escolheram permanecer fiéis, mesmo diante da dor. Essa é a força do exemplo. Eles provaram que a fé não é teoria, mas entrega. O legado dos apóstolos não foi apenas espiritual, mas também humano. Eles formaram a base daquilo que chamamos de comunidade, um grupo de pessoas unidas não por interesse, mas por propósito. E isso é algo que a juventude moderna busca intensamente: pertencimento. Em meio à solidão digital e à superficialidade das relações, a história dos apóstolos é um lembrete de que o verdadeiro pertencimento nasce quando se compartilha um ideal. Eles eram 12, mas agiam como um só corpo. Cada um com seus dons, temperamentos e limitações, mas unidos por algo maior. Essa união é a raiz do que chamamos de igreja. Não como instituição, mas como comunhão de almas. Cada apóstolo, ao ser transformado, tornou-se também um multiplicador. Pedro pregou em Roma, João levou sua mensagem à Ásia, Tomé chegou à Índia, Bartolomeu e Filipe à Pérsia, Mateus à Etiópia. O que começou com 12 jovens cresceu para milhares, depois milhões. Isso mostra que um ato de fé pode ter alcance infinito. O jovem que acredita em algo verdadeiro e age com coragem se torna também um apóstolo, alguém que espalha luz em um mundo que se acostumou com a sombra. O termo apóstolo, afinal, significa enviado. E cada geração é enviada para um tempo e lugar específicos, com uma missão única. O jovem de hoje é chamado a ser um apóstolo do seu próprio tempo, levando esperança onde há desespero, verdade onde há confusão e amor onde há indiferença. Mas para isso, é preciso entender que fé não é passividade. Não se trata de esperar o milagre,
mas de tornar-se o milagre. Os apóstolos aprenderam isso quando foram enviados 2 a 2, sem ouro, sem túnicas extras, apenas com a fé e a palavra. Eles confiaram que o necessário seria providenciado. Isso os libertou do medo de perder. O jovem que compreende isso torna-se invencível, porque quem não depende do mundo para se sentir completo é capaz de transformá-lo. Foi assim que 12 homens mudaram a história, e é assim que um só pode mudar seu próprio mundo. Outro aspecto inspirador é como a diversidade entre eles foi essencial. Nenhum era igual ao outro, e mesmo assim, a diferença se tornou força. O impulsivo Pedro e o contemplativo João, o revolucionário Simão e o racional Filipe, o sensível André e o determinado Tiago, todos diferentes, todos necessários. A mensagem implícita é clara. O propósito não exige uniformidade, mas unidade. Em tempos em que as diferenças frequentemente geram divisão, a comunhão dos apóstolos ensina que a diversidade pode ser uma orquestra, não um conflito. Cada voz contribui para a harmonia geral. Essa visão é profundamente atual, pois muitos jovens sentem-se excluídos ou deslocados. A história dos apóstolos revela que não é preciso ser igual para pertencer. Basta estar disposto a caminhar junto. Ao mesmo tempo, o caminho deles mostra que fé e sofrimento não se excluem. Pelo contrário, caminham juntos. Nenhum deles teve uma vida fácil, e isso é importante compreender. A fé não elimina a dor, mas a dá sentido. Pedro enfrentou perseguições. João viu todos os outros morrerem. Tomé foi até o limite do mundo conhecido, mas todos permaneceram fiéis. Essa perseverança é o verdadeiro milagre. O jovem que aprende a suportar o processo com propósito descobre uma força que o mundo não pode tirar. Porque tudo o que é profundo nasce do sacrifício. E eles provaram isso com a própria vida. Os apóstolos também representam a passagem da dúvida à certeza. No início, todos fugiram no momento da cruz. No entanto, após a ressurreição, foram transformados em testemunhas inabaláveis. A diferença entre medo e coragem está na experiência. Eles viram o impossível acontecer e, desde então, nada mais os intimidou. Essa transformação é o coração da mensagem. Quando se vê a luz de perto, as sombras perdem o poder. Todo jovem pode experimentar algo semelhante quando descobre um propósito verdadeiro. Quando encontra algo pelo qual vale a pena viver, o medo deixa de comandar. É possível também ver na vida deles uma metáfora da jornada humana. Começa com o chamado, passa pela dúvida, atravessa o sacrifício e culmina na plenitude. Cada apóstolo viveu isso à sua maneira. O chamado foi comum, mas a missão foi individual. Da mesma forma, cada jovem é chamado a algo singular. A fé não uniformiza, ela desperta o que há de mais autêntico em cada um. Os apóstolos não foram moldados para se tornarem cópias de Cristo, mas para refletir a luz de Cristo em sua própria forma. Essa é a beleza da espiritualidade. Ela não apaga a identidade, ela a revela em sua melhor versão. Ao observar o legado dos apóstolos, percebemos também que eles não construíram templos de pedra, construíram corações. O poder que movera impérios e reis começou em casas simples, em encontros, em palavras ditas com sinceridade. Essa simplicidade é revolucionária. Ela mostra que o impacto real não vem do tamanho da estrutura, mas da intensidade da fé. Em um mundo que valoriza números e aparências, a história dos apóstolos é uma lembrança de que a transformação verdadeira começa no invisível. Um ato de bondade, uma palavra de coragem, uma escolha de integridade, tudo isso é evangelho vivo. O tempo passou, mas a essência da missão permanece. O jovem que se compromete com o bem, que busca a verdade, que age com compaixão e coragem, é também um apóstolo do presente. Talvez não pregue em praças ou mares distantes, mas suas atitudes podem alcançar pessoas que nunca verá.
O amor e a fé não precisam de microfone. Eles se propagam pelo exemplo. Assim como Pedro ergueu uma comunidade com suas palavras, um jovem pode erguer esperança com seus gestos. Assim como João escreveu sobre o amor, alguém hoje pode escrevê-lo em Atos. No final, a grande lição dos 12 apóstolos é que a transformação do mundo começa dentro do indivíduo. Eles provaram que a fé não é uma ideia, mas um movimento. Um movimento que nasce do interior e se espalha. Cada um deles era uma semente, e dessas sementes nasceu uma floresta que atravessou milênios. Essa é a herança espiritual que ainda pulsa. E para os jovens, essa herança é também um convite. Ser parte dessa continuidade. Não para repetir o passado, mas para traduzi-lo em ações atuais. Ser apóstolo na escola, no trabalho, nas redes, na família. Ser presença, não ausência. Luz, não reflexo. Movimento, não espera. A juventude tem a força que o mundo tenta domesticar, e a fé tem a direção que o mundo esqueceu. Quando essas duas forças se unem, o impossível se torna caminho. Os 12 apóstolos não mudaram o mundo porque eram poderosos. Eles mudaram o mundo porque acreditaram. E acreditar, em tempos de descrença, é o maior ato de coragem que existe. O jovem que acredita não é ingênuo, é visionário. Ele vê o que ainda não existe e age como se já fosse real. Foi assim que o cristianismo nasceu, da fé de poucos que acreditaram em tudo. Talvez a geração atual não precise mais andar descalça por desertos, mas ainda precisa aprender a caminhar pela fé. Os apóstolos deixaram um rastro luminoso no tempo, não para que os imitássemos literalmente, mas para que descobríssemos em nós a mesma chama. Cada um deles foi um espelho de um aspecto humano: coragem, amor, dúvida, redenção, razão, paixão. Juntos, formaram o retrato completo da alma humana em busca do divino. E é isso que torna suas histórias eternas. Porque, no fundo, cada pessoa é chamada a viver sua própria versão desse caminho. A fé é o convite. A resposta, porém, é pessoal. Os apóstolos provaram que o mundo pode ser transformado por quem tem coragem de viver com propósito. Essa é a mensagem que ecoa para cada jovem que se sente perdido, sem direção ou desacreditado. O propósito não é encontrado, é construído. E a construção começa quando se diz sim ao chamado interior, aquele que pede para ir além da zona de conforto. Os apóstolos disseram sim, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Cada geração tem sua oportunidade de fazer o mesmo. O tempo muda, mas o chamado permanece. Responder a esse chamado é mais do que escolher uma religião. É escolher um modo de existir. É decidir viver com sentido, servir com amor e caminhar com fé. Assim como os apóstolos deixaram suas redes, cada jovem pode deixar para trás o que o prende: medo, culpa, insegurança, e seguir em direção àquilo que o liberta. A fé não promete facilidade, mas oferece significado. E quando a vida ganha significado, nada é em vão. No fim de todas as coisas, os 12 apóstolos nos ensinam que a grandeza não está em ser lembrado, mas em deixar algo que permaneça. Eles foram esquecidos por impérios, mas lembrados por corações. Suas vozes ainda ecoam, não em palácios, mas nas orações simples, nas escolhas silenciosas, nos gestos de compaixão. A juventude que compreende isso descobre o verdadeiro poder. O poder de transformar o mundo começando pelo próprio espírito. Assim, a mensagem deles continua viva, atravessando o tempo, inspirando novas gerações a viver com fé, coragem e amor inabalável.